Nós estamos aí há alguns dias, nosso aniversário, sexta-feira, dia 5 de julho, a gente vai completar 15 anos. E estamos aí ansiosos. Você está convidando pessoas? Quem está convidando aí? Os amigos. Amém? Quem está convidando? Levanta a mão. Se não, começa a convidar agora. Se não está, amanhã começa a mandar para todo mundo. Por que você tem que mandar amanhã? Para a pessoa não ter desculpa de dizer, você avisou em cima da hora. Se você avisar na quinta, vai ser em cima da hora. Então, amanhã já manda para quem você puder. Nós vamos ter, essa semana não tem culto na quinta-feira, vai ter só oração na terça. Aí na quinta não tem culto, vai começar na sexta-feira, no dia do aniversário, sexta-feira, 19h30. O Ministério Unção Ágape, vai ser uma bênção. Então, venha. Pastor, eu só consigo chegar aqui 8 horas. Vem 8 horas, só consigo chegar 8h30. Vem 8h30, mas vem. Tá bom? Nós estamos convidando todo mundo que fez parte da nossa história. E vai ser uma bênção. No sábado, Ismael Maximiliano, pastor Renato e toda a igreja, mais uma vez aqui, já vai ser 19 horas. E no domingo pela manhã, vai ser um momento só da gente, só a igreja. Você vai fazer o quê? Você vai fazer o que você sabe fazer bem. É o quê? Pastel? Vai trazer pastel. Cuscuz. O que mais? Mais sugestões aí. Cocada de manhã. Bolo. Caldo verde de manhã, será que dá? Dá, então dá, tá bom. Porque a gente vai ter um momento de comunhão, Então não vai ser culto, vai ser comunhão, vai ser alegria, a gente bater papo, conversar, vai ser uma bênção. 9h no domingo. E à noite o encerramento, com bolo, com festa. Então, são esses dias que você tem que colocar na sua agenda e não jamais faltar, porque a gente tem muito motivo de se alegrar no Senhor. Amém? Vamos pregar? Eu vou ler um texto que não estava programado, Sueli. Acho que é no Ara. Lá em Lucas, capítulo 2, versículo 34. Eu queria abrir com ele primeiro, depois a gente vai no texto que a gente tem para a noite. E aí a gente vai ficar só lá no outro texto. Primeiro, Lucas. Os dois são em Lucas, né? Mas esse primeiro é Lucas, capítulo 2, versículo 34. Você pode esticar a perna um pouquinho, vamos ficar em pé um pouquinho, só para a gente ler, para você não ficar esse tempo todo sentado. Lucas 2, 34. Lucas 2, 34. Diz assim: Simeão os abençoou e disse a Maria, mãe de Jesus: este menino está destinado a causar a queda e o levantamento de muitos em Israel e a ser um sinal de contradição. Então, Simeão, profeta, está profetizando sobre Jesus, sobre o menino que iria nascer de Maria. E ele, olhando para Maria, ele falou: Simeão os abençoou e disse a Maria, mãe de Jesus: este menino está destinado a causar a queda e o levantamento de muitos em Israel e a ser um sinal de contradição. Eu ia chamar o tema dessa noite de contradição, mas eu não quis porque poderia criar uma confusão, embora essa contradição que está sendo dita ali é alguém que veio, como diz lá, para as pessoas se colocarem, para as pessoas aparecerem no que elas são de fato. Então, ele faz divisão no sentido de não tem como Jesus chegar e não causar um alvoroço, ou para o bem ou para o mal. Então, é sobre isso que a gente vai falar hoje aqui, esse Cristo que horas as pessoas ficam assim, eu sei quem ele é, daqui a pouco você, não sei quem ele é, eu pensava que eu sabia quem ele é. Então, a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Vamos orar? Senhor, nós estamos aqui nessa noite, próximo de completar 15 anos, e nós temos falado sobre, antes de debutar, antes de completar esses 15 anos, o que nós podemos refletir? O que nós podemos aprender? Nos ensina o que é o Evangelho, o que de fato o Senhor é. Tira de nós toda a ideia equivocada do Evangelho e da sua identidade. Nos ensina a aprender com o Senhor nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Pode sentar. Então, voltamos lá agora para o texto principal, que já é na versão NVI, Lucas capítulo 4, versículo 14. Lucas 4, 14. Antes da gente ler,
eu estava vendo um vídeo de uma pessoa que estava ministrando louvor. No centro daquele lugar tinha um símbolo daquele grupo, e eles estavam cantando, sabe? E uma menina falava assim, chegou o tempo em que Deus vai buscar adoradores que o adorem em espírito e em verdade. E aí ela atribuía esse tempo a um lugar específico, a uma denominação, a uma religião, a um templo. E aí eu fiquei olhando aquilo, fiquei pensando, gente, o texto que fala que chegará o tempo em que Deus procurará adoradores que o adorem em espírito e em verdade, é um texto que é totalmente contrário a uma denominação, ou uma religião, ou a um templo. E aquela pessoa, talvez, até bem intencionada, ela estava distorcendo o que o texto diz. Porque o texto diz assim, nem Jerusalém, que era o centro da adoração judaica, nem Samaria, que era o que se criou pelos samaritanos. Os judeus tinham lá Jerusalém, estabelecido, aqui é o centro da adoração. Os samaritanos, que eram meio judeus, misturados, criaram outro lugar de adoração, que era Samaria. E aí foi dito o seguinte, nem lá, nem aqui. Lá tem um sentido, lá tem história, de fato Jesus era judeu, mas chegou o tempo, e agora que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Então ele estava dizendo o seguinte, agora a adoração não é mais territorial, não é mais uma nação que detém a adoração, agora não é mais, acabou isso. Não é só um povo, mas todo aquele que busca o Senhor, mesmo no seu quarto, mesmo com a porta fechada, aquele lugar se torna um lugar de adoração. Então não há mais nada que detenha o Senhor. Ele não habita em templos feitos por mãos humanas. Então, essa menina, essa fala dela, pode também ser a nossa fala. Pegando ideias, conceitos e distorcendo. Há muita coisa distorcida no meio evangélico mesmo. Há muitas ideias erradas. E eu, meditando aqui, para a gente falar hoje, foi baseado no quê? Eu estava vendo um testemunho de uma senhora, contando como ela foi curada da esterilidade. Como que ela foi curada? Ela fez um tratamento, ela foi nos médicos, ela orou, ela pediu a Deus, e ela foi curada da esterilidade, ela teve filhos. E quando eu vi aquele testemunho, eu começo a pensar, sempre quando eu escuto testemunhos assim, naquelas pessoas que vão ver esse vídeo e que continuaram estéreis. Mesmo sendo cristãs, mesmo sendo crente, mesmo crendo em Deus, mesmo orando, mesmo tendo o sonho de ser mãe. Então, sempre eu me preocupo muito, não que a gente não deva testemunhar, não que a gente não deva dizer, contar nossa história, sabe? Mas sempre deixar claro que se você não é um alvo alcançado em determinado ponto, isso não faz de você alguém esquecido por Deus. Ou atribuir você uma fé menor. Ou, como alguns tentaram fazer com aquele jovem que nasceu cego, dizer, acho que ele é cego porque os pais pecaram. Ou ele nasceu cego porque ele pecou. Sabe, nós precisamos deixar bem claro como igreja, nós estamos prestes a fazer 15 anos, e se eu pudesse também dizer, nós precisamos como igreja ter um ambiente em que todos sejam contemplados, porque quem não for contemplado em alguma questão, vai saber que isso não faz menor, isso não faz entender que Deus não o ama. Então, olhando para esse texto, nós vamos ver os paradoxos do Evangelho. E como nós sempre teremos que lidar com esses paradoxos. Nós vamos ver pessoas crentes passando lutas financeiras. Nós vamos ver pessoas crentes
tendo portas abertas e vivendo de uma maneira boa. Nós vamos ter pessoas crentes que serão estéreis. Algumas adotarão, outras não. Nós vamos ter pessoas crentes que vão estar enfermas e não serão curadas. E nós teremos pessoas crentes que talvez estejam enfermas e sejam curados. Ou em algum momento da sua vida, você vai ver portas se abrir, você vai ver portas se fechar, você vai ver a cura, você não vai ver a cura, e assim será sempre a toada dessa vida. Nós não podemos entender, e aqui você vai perceber isso, que tudo à nossa volta vai ser transformado da forma que a gente espera. E só vai resistir à fé aqueles que entenderem que o maior presente já foi conquistado. Então, Lucas capítulo 4, versículo 14, diz que Jesus, depois de ser tentado com 30 anos, ele voltou para onde? Para a Galileia. Lucas capítulo 4, versículo 14. Ele voltou para a Galileia no poder do Espírito, e por toda aquela região se espalhou o quê? Sua fama. Observem isso. Então, o que se espalhou foi a fama dele. O que acontecia? Ele ensinava nas sinagogas e todos ali está glorificavam, a minha versão fala elogiavam, não sei qual é a minha versão aqui, mais. Então, olha aí, olha só os adjetivos. Se espalhou sua fama, todos o elogiavam. Aí agora, ele foi a Nazaré, onde havia sido criado. Então, Jesus Nazareno. Por quê? Ele foi criado em Nazaré. Então, ele foi para lá, onde ele tinha sido criado. E no dia de sábado, ele entrou na sinagoga, como era costume. E levantou-se para ler. Então, havia na sinagoga, todo um rito. Todo um rito. A hora da leitura, e aí você segue uma programação de leitura, tem uma pessoa responsável para pegar lá o pergaminho, e tudo segue um rito. Então, ele estava ali, judeu, e ele levantou para ler. Chegou o momento dele ler. Foi-lhe entregue o livro do profeta Isaías. Então, imagina, no momento que Jesus está com 30 anos, e agora ele está ali na sinagoga, na sua cidade, ele levanta porque é o momento dele, agora é você, é o seu momento. E ele começa. E ali é entregue a ele um livro de um profeta que viveu há 800 anos atrás, da época de Jesus. 800, mais ou menos. Então, entregaram o livro do profeta Isaías. Abriu e encontrou o lugar onde está escrito. Olha aí. Naquele dia, naquela hora, na sua cidade, ele se levanta com 30 anos, ele pega o livro que é do profeta Isaías, e o que está escrito? O Espírito do Senhor está sobre mim, porque ele me ungiu para pregar boas novas aos pobres, ele me enviou para proclamar liberdade aos presos e recuperação da vista aos cegos, para libertar os oprimidos e proclamar o ano da graça do Senhor. Diz lá, então, ele fechou o livro, devolveu o assistente e assentou-se, porque era assim, você levantava para ler a Torá. Depois que você lia, você sentava novamente e aí você ia espranar. Então ele assentou-se na sinagoga. Diz que todos tinham os olhos fitos nele. Ficou todo mundo assim, porque ele o conhecia. Ele era dali, ele foi criado ali. Agora ele está com 30 anos. Então era um momento que todo mundo ficou assim, o que é isso? Todo mundo olhando para ele. E ele começou a dizer-lhes, hoje se cumpriu a escritura que vocês acabam de ouvir. Quando ele fala aquilo, é o momento onde começa a contradição para aquelas pessoas. Porque é como se ele disse, eu sou aquele que o profeta Isaías proclamou há 800 anos. Eu sou o Messias, eu sou Deus, eu sou o enviado, eu sou o libertador. Eu sou o Quírios, eu sou o Senhor. E a partir daquele momento, versículo 22, todos falavam bem dele, a coisa ainda continua favorável, e estavam admirados com as palavras de graça que saíam de seus lábios. Está todo mundo assim, o que é isso?
Meu Deus. Mas perguntavam, não é este o filho de José? Eles percebiam algo, eles presenciaram a leitura exata para aquele momento. Eles veem a autoridade que ele fala, mas agora começa um conflito interno, começa uma luta, uma contradição, porque eles começam a pensar, não estou entendendo, não é este o filho de José, meu vizinho? Por um lado eu sinto, eu percebo algo, mas por outro, eu tenho uma vivência, eu tenho uma história, eu sou de Nazaré. Eu sei quem é a mãe, eu sei quem é o pai, eu sei da luta que eles passam. Eu sei das dificuldades, eu sei quem eles são. Não é, pelo amor de Deus, como que se cumpriu? Ele é filho de José. E aí Jesus percebe, Jesus vai dizer no versículo 23, Jesus lhes disse, é claro que vocês me citarão esse provérbio. Jesus vai e busca um provérbio e diz, é claro que vocês vão me citar um provérbio. Médico, cura-te a ti mesmo. Médico, cura-te a ti mesmo. É claro que vocês vão citar esse provérbio. Você é médico? Então por que você não se cura? Eu lembro de um dentista que tinha um mau hálito. Quando a gente era garoto, a gente ia e a gente falava, meu Deus, como que esse camarada é dentista se ele tem mau hálito? A gente tinha um medo do dentista, então tudo era motivo para a gente desqualificar o dentista para não ir mais, que a gente tinha pavor de dentista. E a gente chegava e ficava, mãe, esse médico não é bom não, esse dentista não é bom não, porque ele é casa de ferreiro, espeta de pau. Que ele não está legal não. Bia está fazendo faculdade de odontologia e ela percebe que os alunos já começam a se mexer para começar a tratar, porque é uma propaganda, de certa forma. Então, Jesus pega essa ideia. Você é médico, mas por que você está doente? Comece a perceber o que está por trás desse provérbio que Jesus traz à tona. Por que Jesus traz isso? Porque eles questionam, não é ele, filho de José? Não está entre nós as irmãs dele, os irmãos deles não moram aqui. Nós não sabemos as dificuldades. Nazaré, lembra? Pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Não foi o que um discípulo disseram? Ele é de São Gonçalo. Ele é de São Gonçalo e do Porto Novo. A rua dele enche. Eu vi eles pegando água, quando ficou uma semana sem água, eu vi eles carregando balde. Como que ele é o cumprimento da profecia do profeta Isaías? Que coisa é essa? Gente, nós sempre teremos que lidar com uma ideia de que não é o que parece ser. Nós sempre seremos convidados a crer no invisível. Não espere do Evangelho tudo, respostas. Não, você vai ter que trafegar na fé. Com o coração arrebentado, consolando uma família, sem ter palavras para dizer, mas de alguma forma, algo te motiva a continuar crendo. Estive com o pastor Léo, né, a Cineia, Deus chama a Cineia no momento que ela estava melhor. E eu fui com o pastor Léo em Niterói, tenho dado essa assistência, acompanhado, e eu fiquei olhando, gente, como esse camarada ainda pensa em frutificar. E ele começou a me aconselhar, pastor. Ele falou, meu mano, está chegando os 15 anos, como que está? Como está a igreja? E começou, eu falei assim, meu Deus, como explicar isso? Tem coisas que beiram a loucura. É aquele ladrão da cruz, 2 ladrões. É muito mais fácil você entender o ladrão que questiona. Porque o ladrão que questiona diz que você é filho de Deus, você está agonizando junto comigo, você está com falta de ar junto comigo, você está tendo cãibra junto comigo. Como que você é filho de Deus? Se você é filho de Deus, manda a gente descer daqui.
E o outro tem uma ação que não é compreensível, por isso que não vem por nós. A salvação não é por mim, por você, ela vem de Deus. Aí o outro olha, ei, você não teme a Deus? Nós estamos pagando pelos nossos próprios erros, mas esse homem não fez mal algum. E ele olha para aquele homem ensanguentado, aquele homem tendo espasmos, aquele homem agonizando. Ele olha para aquele homem e ele vê o próprio Deus. Gente, isso não é compreensível. Ele olha para aquele homem agonizando e diz, ei, Senhor, lembre-se de mim quando entrares no teu reino. É esse nível que Deus quer se relacionar com a sua igreja. Não é um nível em que tudo vai acontecer da forma que você espera. Não, não vai. E nós queremos e precisamos amadurecer nesse sentido. Os louvores que nós cantamos, muitos deles, gospel, nos ensina a esperar coisas que não são bem assim. Esse aí vou exaltar, e tudo que colocar a mão vou abençoar. Será que é assim mesmo? Não chore, quem cuida de você não. Ah, é? Sim. Ele não dorme. Nós vamos ver aqui que ele tem todo o poder. Mas a fé só faz sentido se houver faltas. A fé só faz sentido se for por coisas que a gente não consegue compreender na nossa razão humana. É aquilo que eu vi o pastor Léo. É a paz que excede todo entendimento humano. Não tem especialista do comportamento humano que consiga explicar isso. Ou seja, nós vamos precisar sempre ter algo além do que a gente está enxergando. Então ele diz, médico, cura-te a ti mesmo. Aí ele vai dizer algo interessante. Continuou. E eles vão dizer assim, faze aqui em tua terra o que ouvimos que fizeste em Cafarnaum. Vocês vão dizer assim, médico, cura-te a ti mesmo e faz aqui em Nazaré o que você fez em Cafarnaum. Primeiro, há uma questão de credulidade. Nós não podemos esquecer. Muita coisa não foi feita em sua terra por causa do ambiente de incredulidade. Mas isso também não me faz te dizer que tudo das outras terras foram resolvido. Que todos os dilemas de onde Jesus esteve foi resolvido. Não foi. Pessoas tiveram contato com Jesus, foram curadas, foram libertas, foram transformadas no sentido de se levantar. Mas no mesmo ambiente, naquelas cidades, ainda existiam muitas situações e muitas demandas que não foram atendidas. Porque se todas as demandas fossem atendidas, não seria necessário fé. Haveria uma adesão por completo. E ele não vai fazer isso, embora possa fazer todas as coisas. Então, ele vai dizer, faz como o Senhor fez em Cafarnaum. Aí ele continuou, digo-lhes a verdade, versículo 24, nenhum profeta é aceito em sua terra. Nenhum profeta, assim como você diz, médico, cure-te a ti mesmo, nenhum profeta será aceito em sua terra. Por quê? Porque se conhece os bastidores, se conhece as lutas, e as pessoas têm dificuldade de fazer essa diferenciação, de fazer essa separação entre a realidade e aquilo que o Senhor está nos chamando para viver no espiritual. É por isso que eu me emociono quando eu vejo meus tios aqui. Por que eu me emociono quando eu vejo meus tios aqui, vindo lá do Laranjal para congregar aqui? Porque eles me conhecem, eles sabem as minhas limitações, eles sabem as minhas dificuldades, e ainda assim eles me respeitam, eles veem e percebem o meu chamado. Eles não usam dos meus defeitos e da minha história, das minhas dificuldades, para dizer, isso aí não é pastor coisa nenhuma, rapaz, isso é um pirralho que eu vi nascer. Não. Eles conseguem enxergar além, dizer, olha, meu tio me pegou aqui no outro culto e falou, meu filho, sabe por que eu venho lá do Laranjal? Porque eu tenho orgulho da sua vida, porque eu vejo Deus em você. Ou seja, é exatamente isso que às vezes a gente tem dificuldade. Por quê? Porque o profeta, ele é conhecido. Então na sua terra as pessoas vão ter dificuldade de lidar com ele. E separar as coisas.
Versículo 25. E aí que vai a lambada que Deus me deu enquanto eu meditava no testemunho daquela mulher. Ele diz: asseguro-lhes que havia muitas viúvas em Israel no tempo de Elias. Ele vai pegar uma história lá de trás. Ele vai pegar um profeta, 2 profetas, que são símbolo de serem muito usados por Deus. Então ele vai dizer: olha, asseguro-lhes que havia muitas viúvas em Israel no tempo de Elias, quando o céu foi fechado por 3 anos e meio. Não tinha chuva, né? E houve uma grande fome em toda a terra. Contudo, Elias não foi enviado a nenhuma delas, senão a uma viúva de Serepta, na região de Sidom. O que ele está dizendo? Que nesse período, onde o profeta Elias, extremamente usado por Deus, fazia e acontecia, nesse período, ali naquela região, embora houvesse outras viúvas passando necessidade, ele só foi enviado a uma viúva de Serepta. Piorar a situação, essa viúva era uma estrangeira, ela não era judia. E aí ele continua: também havia muitos leprosos. Ele vai falar outra história, outro profeta. Havia muitos leprosos em Israel no tempo de Eliseu, o profeta Eliseu. O profeta, todavia, nenhum deles foi purificado, somente Naamã, o sírio. Então ele vai pegar agora o exemplo do profeta Eliseu, e dizer que no período do profeta Eliseu haviam outros leprosos, mas ele não foi enviado a não ser ao Naamã, que também era estrangeiro, não era judeu. O que ele está dizendo com isso? Que mesmo Deus usando o profeta Elias, Deus usando o profeta Eliseu, haviam demandas, haviam necessidades que não foram atendidas e contempladas. E nós precisamos, como igreja, entender que nem tudo que esperamos vai acontecer. Você e eu só seremos maduros, só seremos pessoas que entendemos o Evangelho se a gente entender que a maior bênção que nós podíamos receber, nós já adquirimos, e que se chama Jesus Cristo. Você e eu precisamos ter isso como certo. Se a gente tiver uma postura de religião e de ficar o tempo todo fazendo barganhas e tentando agradar o grande Deus e tentando fazer coisas para que nós... Não é que você não vai deixar de orar, não é que você não vai deixar de pedir, não é que você não vai deixar de clamar. Não, a Bíblia está cheia de exemplos que nós temos que pedir, nós temos que clamar, nós temos que pedir a Ele, sim. Mas nós precisamos sempre entender isso, que nem tudo irá acontecer como a gente imagina. E é isso que eu percebo, que a gente não está preparado. E toda vez que a gente ouve um testemunho de alguém, e que alguém no meio daqueles testemunhos, daquelas comentários, fala assim: olha, gente, beleza, Deus curou, mas há pessoas também que não aconteceu. E como ficam essas pessoas? As interpretações serão diversas, como eu falei. Colocando na pessoa sempre: você orou menos, você não pediu direito, você está em pecado, você não sei o quê. Não estou dizendo que não possa haver alguma dessas questões, eu só estou dizendo que a gente tem dificuldade de saber que às vezes Moisés vai dizer: deixa eu entrar na terra, e ele vai dizer: olhe, mas você não vai entrar. Nós não sabemos lidar com o não de Deus. Nós não sabemos nos submeter à soberania de Deus. Quando Deus tem uma decisão que não comunga com a nossa, nós temos dificuldade, por isso que é tão difícil essa oração. Seja feita a tua vontade. Por isso que só faz essa oração genuína quem realmente fez dele o seu Senhor. Porque quando você olha para um filho doente e você consegue chegar a um nível de onde você diz: Senhor, olha, eu fui, pedi, estou até aqui, mas, Senhor, seja feita a tua vontade. É uma das coisas mais difíceis. E aí,
Diz no versículo 28, todos os que estavam na sinagoga ficaram furiosos quando ouviram isso. Eles ficaram revoltados. Por quê? Porque é aquela multidão que foi pelo pão e pelo peixe. E quando chegou lá, teve pão e peixe, multiplicou. Eles comeram que se esbaldaram, se saciaram. Aí, onde ele está? Vamos de novo, porque nós queremos mais pão e peixe. Encontramos ele novamente. Aí ele vai de novo, multiplica. Eles comem e se fartam. Então aquela multidão de novo, ai, agora eu quero de novo, que peixe maravilhoso, que pão maravilhoso, que tempero diferente. Gente, que bênção, eu vou de novo. Aí ele diz, epa, vocês me procuram não pelo que eu sou, mas pelos pães que vocês comeram e o peixe, e vocês ficaram saciados. Só que eu vou dizer uma coisa para vocês, aquele que não comer da minha carne não tem parte comigo, aquele que não beber do meu sangue não tem parte comigo, aquele que não, de fato, não entender que eu estou além das suas necessidades, que eu estou além da sua vontade, do teu querer, do seu bater pé, eu estou além disso tudo. Se você não entender isso, você não tem parte comigo. Aí a pessoa começa, duro esse discurso. Como eles disseram assim, todos ficaram furiosos quando ouviram isso. Isso não nos interessa. O que nos interessa é você fazer o que você fez em Cafarnaum. O que nos interessa é você fazer algum sinal. Você tem que fazer algum sinal para que a gente creia em você. Desce da cruz para que a gente creia. Ele não vai descer. Porque é preciso que ele morra, para que ele dê a vida por nós. Desça para que eu creia. Ele não vai descer. Porque ele tem um propósito definido. A sua vontade é soberana. E eles ficam furiosos, aquela multidão diz, dura esse discurso. Quem pode ouvir? Diz que tinha mais ou menos umas 5.000 pessoas. Foram embora um por um. Alguns momentos os discípulos falavam, Senhor, o que o Senhor falou ofendeu eles. O Senhor está ofendendo esse pessoal. Pega mais leve. Jesus não deixava de falar. E é incrível porque nós às vezes falamos dos discípulos, de Pedro, do que negou, dos teimosos, disso, daquilo, do que duvidou Tomé. Mas eles tiveram uma atitude que talvez eu não tivesse. Porque se tem uma coisa que influencia a gente, é multidão. A gente pode até ficar seguindo alguma coisa, mas quando você vê todo mundo debandando, é igual a bola de neve agora. Quando vê todo mundo debandando, vai todo mundo junto, irmão. Quando vê o negócio pegando, não fica um. E aí diz que ficou só os 12 discípulos. Jesus olha para os 12, e por isso que eu tenho esse desejo de ser um pastor como Jesus. Você não tem que estar aqui por coação, você não tem que dizimar, ofertar ou contribuir, seja como você entende, por medo. Eu não posso pegar o livro de Malaquias 3,10 e enfiar a tua goela e dizer que se você não der, você vai perder, e que não posso te enganar. Você tem que entender como que funciona o processo da igreja, dizer, olha, eu quero participar, eu quero ajudar, eu quero contribuir, porque eu entendo a importância. Agora você não pode ser coagido. Jesus tinha uma relação livre com seus discípulos, e é assim que nós temos que nos relacionar. Jesus olha para os 12 que ficaram, depois da multidão toda embora, ele diz assim, vocês querem ir também? Vocês querem ir? Podem ir. E por isso que eu acho incrível aqueles discípulos, mesmo com todas as suas dificuldades, Pedro olhou e disse, Senhor, para onde iremos nós? Só Tu tem palavra de vida eterna. Nós não estamos aqui por pão e peixe. Nós estamos aqui por algo muito maior. Sabe? É isso que Deus está nos chamando, igreja, para viver. Nós podemos fazer o nosso número triplicar facilmente, se a gente começar a oferecer pão e peixe, e não trazer palavras como essa. Mas palavras como essa te dão uma fé racional, uma fé capaz de suportar uma dor, uma dificuldade, capaz de não deixar a vitória
roubar a sua fé, ou a derrota roubar a sua fé, ou o seu carro roubar a sua fé, ou o seu emprego roubar a sua fé. Tudo é para Ele. Eu aprendi a me contentar. Paulo disse, eu sei ter fartura e eu sei ter necessidade. Eu estou experimentado em todas as coisas. Ser maduro para 15 anos é ser experimentado em todas as coisas. A coisa está apertando, a situação está difícil, mas eu continuo crendo. Eu sei em quem eu tenho crido. Eu sei quem é o meu Senhor. Eu sei quem me chamou. Eu sei quem Ele é. Contraditório? Sabe por quê? Nós falamos que no versículo 14, sua fama se espalhou. Nós falamos no versículo 15 que todos os elogiavam. Nós falamos que no versículo 22 que todos falavam bem deles, estavam admirados com suas palavras. Mas falamos também que chegou o momento que eles falaram, quem é? Ele não é filho de José? E aqui, depois de ficarem furiosos, versículo 29, levantaram-se e expulsaram-no da cidade e o levaram até o topo da colina sobre a qual fora construída a cidade, a fim de atirá-lo precipício abaixo. Nós vamos ver esse tipo de comportamento, por isso que é contraditório, onde você vai ver uma grande manifestação de Deus, e você como crente, você vai dizer assim, agora meu pai vai se converter. Depois dessa ação de Deus, agora minha esposa se converte, agora minha namorada vai... Você vai ver efeitos contrários. Pessoas que, diante de uma grande manifestação, terão uma postura totalmente contraditória, porque eles viram o gadareno. Gente, como eu falei no outro dia, gadareno era um homem endemoniado. Ele era chamado gadareno porque ele morava numa cidade chamada Gadara. Como que ele vivia? Onde ele morava? Nos sepulcros, no cemitério. Como que ele se coçava? Com casco de pedras, ele ficava todo cortado. O que ele dizia? Palavras desconexas. Ele era como louco. Quando Jesus tem contato com o gadareno, o que acontece? Ele é liberto. Os demônios que saem do gadareno eram tão terríveis que quando foram mandados para uma manada de porcos, os porcos não suportaram, se suicidaram, foram afogados. Aquilo estava dentro daquele homem. E aí, eu até falei para ele, Elias, vou mandar, Elias tem lá um contato, vou mandar fazer uma camisa com essa frase. Eu amo essa frase. Que aí diz que quando o pessoal chegou onde aquele homem estava, aquele mesmo homem, que era usado pelos pais para botar medo nos filhos, que era usado na cidade como um exemplo de terror, de pânico, de medo. Agora aquele homem está com Jesus. As pessoas chegam ali e o encontram como? Sentado, vestido e em perfeito juízo. Essa camisa que eu quero fazer, sentado, vestido e em perfeito juízo. Eu acho isso incrível. Alguém que não sentava está sentado. Alguém que vivia nu está vestido. E alguém que falava palavras desconexas está em perfeito juízo. Olha o poder de Deus. O que a cidade faz, pastor? O que São Gonçalo faz diante disso? Eu estava vendo o testemunho do seu Alfredo. Eu achei um DVD que o seu Alfredo conta o testemunho dele. Seu Alfredo é o pai da Renata, sogro do pastor Paulinho. Seu Alfredo era o gadareno. Seu Alfredo era alguém que era conhecido em Porto Novo como alguém perdido, como alguém que não tinha solução. Tinham três filhas, né? Lindas, tinha tudo, mas era um homem que não tinha documento, um homem que não tinha mais nenhum tipo de respeito, vivia caído, alcoolizado, era um homem qualquer. Algumas visitas num culto lá em casa, a gente começou a fazer um culto familiar, porque antes da igreja abrir, a gente fez um culto lá no quintal de casa. Seu Alfredo um dia entra ao portão lá dentro, cheirando a álcool. Eu lembro que eu falei assim, rapaz, esse homem vai me... Eu, adolescente, esse homem vai incomodar a gente aqui. Estava tão bom aqui. Mas minha mãe sempre teve uma visão além. Minha mãe foi, pegou uma cadeira. Aí ele ficava dormindo o culto todo. Aparentemente, aquilo não ia dar em nada. E minha mãe, quando acabou o culto, falou assim, Alfredo, a gente conhecia, morava na nossa rua.
sexta-feira que vem tem culto de novo, o senhor volta. Ele, vou deixar, vou voltar. Aí eu pensando, mamãe está louca, como que ele vai voltar? Ele nem sabe o que está falando. Na outra sexta-feira, para minha surpresa, entra seu Alfredo, alcoolizado de novo, mas estava lá ele sentado. E isso foi acontecendo algumas vezes, até que aquele homem foi completamente liberto, aquele homem foi completamente limpo, aquele homem que não tinha carteira assinada, que não tinha o respeito das filhas, da esposa, agora está trabalhando, se aposentou. Olha que coisa incrível! Aí a gente pensa, toda a rua se converteu, toda a rua reconheceu, não, porque os gadarenos vendo isso, sabe o que fizeram com Jesus? O expulsaram da cidade, sai da cidade. Eles se preocuparam mais com a manada de porcos do que com aquele gadareno. E aqui nós estamos diante de pessoas que o elogiavam, que viam que havia algo nele, embora o conhecessem, havia algo especial naquele garoto, naquele jovem, naquele homem agora com 30 anos. Mas eles, o que fazem? Versículo 29, levantaram-se, expulsaram-no da cidade e o levaram até o topo da colina sobre a qual fora construída a cidade, a fim de atirá-lo ao precipício abaixo. Vamos matar. Vamos matar. Irmãos, esse último versículo para a gente orar é aquele tipo de coisa que a gente fala assim, contraditório. Você tem uma cidade inteira que o leva, que o expulsa, que o leva a uma colina e diz, vamos jogar. Como que não joga? Algumas vezes aconteceu isso. E ele se saiu. Diz lá, mas Jesus passou por entre eles e retirou-se. Eles vão matar, vamos jogar. Jesus lá. Homem de dores, não era fortão, era um homem experimentado nos trabalhos. Vamos matar, é fácil, vamos jogar. Aí diz que ele, passou por entre eles. Do nada, deu um branco neles, ele sai e retira. Sabe por quê? Porque o fato de ter leprosos na cidade que não foram curados, o fato de ter viúvas que não foram assistidas, o fato de terem situações que não foram totalmente sanadas, não faz deixar de ser Deus. Ele se entrega. Eu morro quando eu quiser morrer. Eu me entrego. Não foram os judeus que o mataram. Ele se entregou para ser morto, porque ele é autor da vida. Ele tem todo o poder. Irmãos, uma coisa é certa. Não deixe de crer. Não deixe de pedir. Não deixe de clamar. Porque uma coisa nós temos que saber. Ele tem toda a autoridade. Mas essa mesma autoridade ele tem para dizer para a gente, isso aqui não. Ou isso aqui ainda não. Ou isso aqui é no meu tempo, ou isso aqui eu vou deixar para que seja seu espinho na tua carne, para que você não deixe de estar nos meus pés me adorando. Porque enquanto você tiver esse temor, você vai continuar humilde, você vai continuar clamando, você vai continuar crendo que eu sou o teu sustento, eu sou o seu sustento. Talvez você esteja dizendo, por que essas crises de pânico não saíram totalmente? Por que eu ainda tenho essas crises? Por que eu ainda tenho essas dificuldades? Por que eu ainda tenho essas dores das pernas? Por que, Senhor, eu tenho orado tanto? Irmãos, eu não sei te responder, mas uma coisa eu tenho aprendido, o Evangelho não vai satisfazer todas as suas questões nessa terra, até porque sua casa não é aqui. Aqui você está de passagem, a Bíblia te chama de peregrino e forasteiro. Você não tem moradia aqui, não fique aqui por muito tempo, não se apegue aqui por muito tempo, mais cedo ou mais tarde você será chamado para o grande encontro. Eu amo viver. Eu amo viver. Eu amo minha família. Eu amo estar com minhas filhas. Eu amo minha família reunida. Eu amo. E já passei por cada situação. E agora eu me abro para vocês. A maior dificuldade de um pastor que já reconheceu o corpo de criança,
que já teve que dar notícia de falecimento para inúmeras pessoas. A maior dificuldade de alguém que tem que chegar para alguém e dizer, olha, o médico falou que a sua situação não tem mais o que ser feito, é um cuidado paliativo a partir de agora. A maior luta de alguém que vive essas situações diariamente é conseguir levantar e continuar tendo esperança. Continuar tendo esperança, mesmo que o telefone toque num horário que não deveria tocar, 3 horas da manhã, e você pensar, o que aconteceu? E aí, às vezes, algumas vezes, você pensa logo pior, mas aí o irmão, pastor, me perdoa, esbarrei aqui, estou me arrumando para ir para o trabalho, e chamou logo o senhor, pô, pastor, o senhor já sofre tanto, ainda acontecem essas coisas. O que me faz continuar querendo, continuar de pé, em meio a todas essas lembranças que ficam enraizadas na gente, é porque eu sei, irmãos, que embora tudo que eu vivi se pareça com essas 5.000 pessoas que foram embora, de alguma maneira, quando me bate o desejo de ir embora, eu ouço ele me dizer, você quer ir? Você quer? Pode ir. Irmãos, para onde eu vou? Se só Ele fala o que ninguém fala. Só Ele faz que o Léo, pastor Léo, Leonardo Carvalho, que fazia tudo com a assinatura dele, da esposa e do seu filho, Léo, Cinéia e Leozinho. Tudo que ele fazia, tudo que ele fazia, ele assinava assim. É isso que me faz querer continuar crendo nesse Deus, mesmo sabendo que nem tudo eu vou tocar. Os heróis da fé, a galeria dos heróis da fé, lá em Hebreus 11, se você for ler, diz no final que a maioria deles morreu sem receber a promessa. E a gente fica pensando que ser herói da fé é sair com a promessa. A maioria deles morreu sem receber a promessa. Sabe por quê? Diz lá, porque aprove Deus coisa melhor a nosso respeito. Sabe o que Deus aprove melhor a nosso respeito? Sabe o que é aquilo que a gente canta e diz assim, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou na mente do homem. Aí quando eu era garoto, eu sempre pensava no céu, na rua de ouro. Eu pensava assim, no mar de cristal. E aí até que eu vi em Coríntios, Paulo dizendo que isso que os olhos não viram, que os ouvidos não ouviram, e que jamais foi projetada na mente humana, é o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Só que lá no texto mesmo diz, e Ele vos revelou, isso que era algo impensado, nunca visto, inimaginável, é o próprio Cristo que nos foi revelado. É Deus tinha um grande projeto, o projeto que os apóstolos, os profetas, Isaías, Jeremias, todos os profetas queriam saber. Eles percebiam, eles até escreviam sobre ele. Davi, o rei Davi, escrevia sobre ele, mas não tocaram, não viram. Todo esse segredo oculto foi nos revelado. E o segredo oculto que nos foi revelado se chama Jesus Cristo. Por isso que o apóstolo Paulo diz, nenhuma outra pregação vocês vão ouvir da minha boca, a não ser sobre a cruz de Cristo. Toda pregação que não for baseada na cruz de Cristo, ela tende a não ter força para resistir. Algo que eu ouvi hoje, já estou terminando, que eu ouvi, achei muito interessante, do bispo Zé Bruno. Ele falou algo muito interessante. Ele diz o seguinte, ele diz aqui, nós precisamos voltar para Cristo. Quando não há Cristo, qualquer ideologia toma conta da fé. Se Cristo não for o centro, qualquer ideologia, o meio evangélico está abandonando a cruz para ideologias. Quando há Cristo, só tem uma que toma conta do meu coração. Quando há Cristo, só tem uma coisa que toma conta do meu coração, que é a cruz. Não existe evangelho sem a cruz de Cristo.